Nós vamos ler, o texto base é o Salmo 77. E a gente vai lá para o versículo 20, é o último versículo do Salmo 77. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e Arão. Esse texto, ele vem trazer uma mensagem interessante aqui sobre a libertação do povo de Israel lá do Egito, e diz que Deus foi quem libertou, Deus quem guiou pela mão de Moisés e de Arão. Se a gente for ler o Salmo 77, a gente vai ver que o Salmo 77, ele narra assim um clamor de socorro do salmista. O salmista, ele fala da sua angústia, ele fala do seu desapontamento, ele fala do seu desespero. Muitas vezes ele suspira, ele assim tem uma tristeza profunda pela situação que ele vive, as condições que ele se encontra ali, no momento que ele cria, que ele compõe esse salmo, são condições de tristeza. Ele chega a dizer: o meu espírito se desfalece, lembro-te de ti, ó Deus, e suspiro, e começo a meditar. Ele está triste, ele está angustiado, o salmista. As circunstâncias que ele vive não são boas. Faz-me associar com as circunstâncias que nós vivemos, né? E que muitas pessoas estão passando, que nós passamos, de tristeza, de sofrimento. E ele pergunta para Deus: Senhor, até quando eu vou passar por isso? Por que o Senhor não estende o seu favor? Por que o Senhor não responde agora que eu estou clamando, que eu estou sofrendo? E aí ele começa a lembrar, e ele fala que vai começar a recordar os feitos de Deus no passado. Ele vai falar que Deus sempre é fiel, porque no passado Deus atuou, por que Deus não atua agora? E ele diz: não, Deus é um Deus de milagre, e ele fez coisas maravilhosas no passado. Eu tenho na minha história, na história do meu povo, na história da minha própria vida, Deus fazendo coisas para socorrer o seu povo, os seus servos, os seus filhos. Então o salmista, ele se reporta ao que aconteceu e lembra que Deus é fiel, que Deus é sempre fiel. E esse salmo me faz lembrar disso, me faz meditar, me faz refletir que apesar das dificuldades que a gente vive, Ele é fiel. E essas lembranças do que Deus fez no passado devem ser proclamadas e faladas para outras gerações, para sempre lembrarmos que apesar de qualquer circunstância, apesar de todas as circunstâncias, Ele é fiel. O Salmo 78 vai falar sobre isso, que a gente não deve esconder, não deve deixar de ensinar as nossas crianças a fidelidade de Deus, porque quando nós nos apegamos à fidelidade de Deus, aqui no Salmo 78, ele vai dizer que nós não perdemos o mundo. Então o Salmo 77 e o Salmo 78 se complementam, ou assim apontam para a mesma mensagem, que Deus é fiel. Apesar de qualquer tribulação, apesar de qualquer circunstância, apesar de qualquer dificuldade, Deus é fiel. Eu não conheço ninguém que nesse momento, nesse contexto, não esteja vivendo dificuldade, seja ela emocional, seja ela financeira, seja ela de ordem laboral, trabalhista, seja qual for a dificuldade. A gente está em dificuldade, as pessoas estão em dificuldade, nós estamos vivendo momentos difíceis, mas o Salmo 77 vem me dizer que nós precisamos lembrar do que Deus fez no passado. O Salmo 78 também vem dizer que nós ouvimos e aprendemos coisas que precisamos repassar às novas gerações. Por isso é importante nós passarmos para o povo, para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos filhos, aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Porque é muito fácil esquecer as coisas boas que Deus nos fez quando enfrentamos dificuldades. É muito fácil a gente esquecer do que Deus nos fez de bom
quando enfrentamos problemas e tribulações. Mas a gente precisa recordar que Deus é fiel. Ele não nos desampara, Ele tem nos sustentado até aqui. Apesar das perdas, apesar das dores, apesar do luto, Deus continua sendo fiel. Nós devemos sempre buscar o agir favorável de Deus, e Ele vem agindo de muitas maneiras. Muitas dessas maneiras que Ele age são maneiras nas quais Ele usa pessoas, Ele usa outras pessoas para agir favoravelmente, para atender uma demanda, para socorrer o seu povo. E aqui, meus irmãos, no Salmo, a gente leu que Deus criou o povo como um rebanho pela mão de Moisés e Arão. É Deus usando pessoas para abençoar pessoas. Por isso, o tema da nossa reflexão é mãos usadas por Deus. Porque às vezes a gente mergulha na própria tristeza, no próprio sofrimento, na própria dor, e esquece que alguém pode ser socorrido por nós, que nós precisamos ser a mão que guia o povo como a um rebanho, que nós precisamos ser a mão que estende aquele que está sofrendo, que nós precisamos ser a mão que socorre, que trata quem chora, quem agoniza, que nós precisamos ser a mão que estende o alimento a quem está faminto, que nós precisamos ser a mão que estende a roupa a quem precisa, que nós precisamos ser a mão que entrega o medicamento a quem necessita. Então, quando eu falo que Deus é fiel, a sua fidelidade pode estar sendo operada pela mão de pessoas, como foi com Moisés, que guiou o povo pelo deserto. E a pergunta que fica é: como as suas mãos estão sendo usadas? O que as suas mãos estão fazendo? Como elas podem abençoar as pessoas? Eu tenho falado muitas vezes aqui que nós precisamos ser veículos da graça de Deus. Nós precisamos ser aqueles pelos quais Deus abençoa o povo. Com todas as nossas limitações, com toda a nossa precariedade de recursos, nós precisamos atender a quem precisa. O que as suas mãos estão fazendo? Deus é fiel. Ele atuou no passado, e diz o texto, ele atuou por Moisés e Arão aqui. Ele guiou o povo, Moisés libertou o povo. Não, quem libertou foi Deus pela mão de Moisés. Era Deus quem estava lá, porque Ele está lá o tempo todo. Deus é fiel, e Ele continua fiel, agindo através de mim ou apesar de mim mesmo. Deus é fiel e continua sendo fiel, agindo através do Alexandre ou apesar do Alexandre. Então, a pergunta que fica é: as suas mãos são mãos que abençoam? São mãos usadas para abençoar? O que as suas mãos estão fazendo? Como elas estão sendo usadas? Como você tem sido instrumento de Deus? Qual a área, qual o socorro que você está dando? Você pode ser veículo da graça. Aí você me pergunta: como que eu posso fazer isso? Como eu posso ser veículo da graça? Você pode estar aí na sua casa, com suas limitações, com seu isolamento necessário, mas como você, pergunta, pode ser veículo da graça? Não pergunta para mim, pergunta para Deus. Pergunta para Deus como você pode ser veículo da graça. Ele vai te mostrar isso.
Certa vez eu li um livro que fala das orações que Deus sempre atende. Tem oração que Deus sempre atende. E o autor falava lá de algumas orações que ele sempre atende. Uma delas, segundo o autor, é essa: Deus sempre atende a oração daquele que pergunta como ele pode ajudar, como ele pode abençoar, como ele pode socorrer alguém, como ele pode ser usado por Deus para abençoar outras pessoas. É a oração que sempre vai ter resposta. Então pergunta para Deus como você pode abençoar alguém. Dizem que perguntaram ao Billy Graham, famoso pregador, eu estava ouvindo, assistindo uma mensagem recentemente de um outro pastor, que eu gosto muito de ouvir suas mensagens, e ele falava sobre isso, perguntaram ao Billy Graham onde estava Deus naquele atentado de 11 de setembro. Uma pergunta interessante: onde estava Deus na hora do atentado desse? E disse que Billy Graham respondeu que Deus estava com os bombeiros. Aí você pode me perguntar: onde é que está Deus durante essa pandemia? Deus está no coronavírus? Há quem diga que isso é uma praga, que é um castigo de Deus, que Deus gosta de castigar as pessoas, que Deus se diverte se vingando. Mas você quer saber onde está Deus? Na minha opinião, eu vou dizer: onde está Deus na pandemia? Deus está com a juventude que fez máscara para distribuir para quem precisa. Deus está com as pessoas que pegam cesta básica aqui na igreja e saem distribuindo aí para as pessoas que estão precisando. Onde está Deus na pandemia? Deus está com os irmãos que pegaram cesta básica aqui na igreja, botam no carro e vão na comunidade carente aí, encontram situações precaríssimas e atendem aquela necessidade naquele momento. Onde está Deus na pandemia? Ele está com você que liga para alguém e dá uma palavra de encorajamento. Onde está Deus na pandemia? Ele está com aquele que se importa em visitar, mesmo à distância, usando aplicativos de celular, usando aplicativos de mensagem, e manda uma mensagem para a pessoa, ou faz uma visita, ou faz uma ligação. Aonde está Deus na pandemia? Deus está com aqueles que estão agora, neste exato momento, tratando as pessoas das suas doenças, das suas dificuldades, da sua dor, em detrimento até de estar no convívio de suas famílias com seus filhos. Pessoas que trabalham na área da saúde, que se expõem o tempo todo e tratam com profissionalismo, com carinho, com solidariedade, com empatia aqueles que sofrem. Onde está Deus na pandemia? Está com aqueles que dobram os seus joelhos, que oram, que lembram de orar pelos irmãos que estão passando por momentos difíceis, por momentos de enfermidade. Deus está ali na pandemia cuidando de alguém. Onde está Deus na pandemia? Ele está com cada pessoa que compartilha seu amor, que compartilha seu carinho, que compartilha seu cuidado. Meus queridos irmãos, cada palavra de apoio, cada doação, cada pessoa que ajuda o pobre, cada curativo que é feito, cada remédio doado, é ali que Deus está na pandemia. Porque Deus não se diverte com o sofrimento, Ele é solidário com o sofrimento. Jesus veio no Novo Testamento, quando revela isso para a gente, que Jesus veio trazer um Deus que é Pai. Até então era o Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, e Ele é isso tudo. Mas Jesus veio mostrar que esse Deus é o nosso Pai. E Ele fala: o Pai de vocês conhece as suas ansiedades, o Pai de vocês cuida. Busca primeiro o Pai de vocês, porque o nosso Pai, Ele está conosco na pandemia ou fora dela. E muitas vezes Ele se manifesta na vida de alguém
que vem nos socorrer, que vem nos abençoar, que vem nos tratar. Certa vez, Jesus curou um homem que tinha a mão atrofiada. Quando a gente lê o texto aqui, que Deus criou o povo como um rebanho pela mão de Moisés, a gente pode ver que Moisés tinha sempre as mãos estendidas, para guiar o povo e para libertar o povo. Na verdade, era Deus ali libertando o povo. Mas certa vez, Jesus estava numa sinagoga e curou um homem que tinha a mão atrofiada. Era um sábado, deu uma confusão aquilo ali, porque o pessoal não aprovava a atitude de Jesus. Jesus ali deu uma lição, mais uma vez, para aqueles religiosos de sua época. Mas o que eu quero destacar é que ele curou a mão daquele homem. Aquele homem tinha a mão atrofiada. E eu preciso pedir a Deus que cure a minha mão quando ela está atrofiada, quando eu não consigo estendê-la, quando eu não consigo abri-la para abençoar outras pessoas. Que Deus possa curar a minha mão. E aí sim eu ser alguém que nesse momento de aflição eu vá manifestar a graça de Deus para outras pessoas. Para daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, alguém vai contar a história de como foi abençoado por Deus. Ele vai dizer assim: olha, naquele momento que eu mais sofria, que eu mais precisei, existia uma irmãzinha lá na igreja de Buquetá. Existia uma irmãzinha que tinha assim um cuidado enorme com a gente. Essa irmãzinha não está nem mais aqui, ela já foi para agora, mas eu não posso esquecer de que era Deus ali quando ela me disse aquelas palavras que eu precisava ouvir, quando ela socorreu quando eu estava precisando justamente daquele alimento, daquele recurso, daquele medicamento. Aquela irmãzinha veio até mim e eu jamais vou esquecer, porque era Deus ali. Seja qual for a circunstância, a sua limitação, a sua dificuldade, saiba que a sua mão pode ser uma mão usada por Deus, e alguém vai ser impactado por isso, e o amor de Deus vai ser manifestado dessa maneira. Porque eu posso dizer para você uma coisa, que o amor de Deus se manifesta de muitas maneiras, de diversas formas, e é um privilégio ser uma dessas formas de manifestação da graça de Cristo, do amor de Deus. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus faça da gente veículo da sua graça, que Deus nos transforme em alguém que realmente é a mão dele abençoando o povo, abençoando. Como você tem sido canal de bênção para a vida dos outros? Porque às vezes a gente pensa que é sempre o outro que tem que fazer, e a gente acha que o fazer é algo muito grande para nós mesmos. Pois eu posso dizer com toda a convicção que às vezes pequenas coisas que para nós são assim insignificantes, para alguém pode ser algo marcante, pode ser uma revelação do amor de Deus. Uma ação de uma juventude em prol da segurança do uso da máscara, onde elas se envolvem, arrumam outras pessoas que ajudam e doam trabalho, recurso e até conseguem distribuir aquilo. Uma ação da igreja no sentido de distribuir cestas básicas. Uma ação de alguém que pega uma cadeira de rodas e doa e entrega para alguém necessitando, seja lá o que for. Não deixe sua mão atrofiar. Seja alguém que se dispõe a abençoar outras pessoas
como veículo do amor de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Ele nos faça pessoas que entendem que a maior graça, a maior bênção que temos, enquanto filhos amados de Deus, que foram alcançados pelo amor de Deus, a maior bênção que temos nesse mundo aqui é para abençoar outras pessoas, é para atingir outras pessoas, é para socorrer outras pessoas. Que Deus faça de nós pessoas com mãos que abençoam, que nossas mãos sejam uma manifestação do amor e do poder de Deus sobre a vida de outros. Que Deus te abençoe.